autossabotagem, ela está acontecendo quando você sabe que precisa fazer algo, mas simplesmente não consegue iniciar, sair do lugar, dar sequência ou se movimentar dentro desse objetivo. Todo ser humano, em algum momento, em alguma área, em alguma questão, vai ter o padrão da autossabotagem ativado. É quase que assim, ó, vá sabendo que o padrão vai se apresentar. Quando a gente fala em vencer o padrão, a gente não está falando em fazer ele deixar de existir. A gente está falando em reconhecê-lo e saber lidar quando ele se apresentar. Nós precisamos aceitar essa realidade. Porque enquanto a gente fala assim, ó, eu não quero mais sabotar minha vida, eu não quero aceitar esse padrão, eu não quero olhar para isso, lá vai estar ele fazendo escarcéu na sua vida. Por que a gente tem que aceitar que esse padrão é um padrão que todo ser humano vai ter e em algum momento ele vai estar ativado? Esse padrão que tanto a gente chama de vilão, na verdade, ele é um mecanismo de autodefesa do nosso corpo. A autossabotagem é um mecanismo de defesa. Então, não tem como um mecanismo de defesa deixar de existir. Por quê? Porque ele sempre vai se levantar quando o nosso inconsciente achar que a gente está comendo bola em alguma coisa. Quantas coisas que a gente faz, que o nosso corpo faz, e a gente não precisa nem pensar, porque é o inconsciente que manda nessas programações. Graças a Deus. Você não tem que ficar pensando, acabei de comer, estômago, faça a digestão. Intestino, faça o processo e libere. Essas coisas elas estão acontecendo automaticamente. Isso é um mecanismo de funcionamento do nosso organismo. A autossabotagem é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então ele não vai deixar de existir. Como assim, Josi? Ela é um mecanismo de defesa, né? Como que a gente. O que você está trazendo isso a vida inteira, as pessoas xingando, falando mal dessa bendita, agora eu vou ter que achar que ela é boa para mim? Sim. O padrão da autossabotagem, ele está dizendo assim, ó, vá olhar para isso, porque tem uma coisinha que você precisa fazer diferente, pensar diferente, fazer um processo de investigação para que o fluxo energético do seu potencial seja liberado. Esse padrão da autossabotagem, ele sempre vai surgir como um mecanismo de defesa do nosso inconsciente para nos proteger de enfrentar, que vocês falaram lá no começo, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, os nossos traumas. Então, o que o nosso inconsciente fala? Ah, essa menina passou aqui por um negócio muito sofrido na vida, eu não quero que ela acesse mais essa dor. Mesmo que em consciência você sabe que você precisa acessar essa dor para liberar ela. O inconsciente segura lá dentro e fica se machucando com essa dor, porque pelo menos ele já conhece o que essa dor representa. Olha como é forte isso. Então, para nossa saída daqui, que eu já falei para vocês, quem sair daqui com essa consciência já mudou 50%, autossabotagem não existe para te destruir, ela existe para te proteger. E aí a gente já se pergunta, como é que eu vou lidar com essa abençoada se ela acha que ela está fazendo uma coisa boa na minha vida e no fim ela não está fazendo uma coisa boa? A primeira linha de pensamento que a gente já tem aqui, entendendo que ela está aqui para proteger, é que isso acontece porque a gente não sabe sentir. Nós não sabemos e nós não somos ensinados a reconhecer, a interpretar, a perceber as emoções que estão fluindo dentro da gente. Por quê? Porque a gente não se permite criar essa intimidade. A gente não se permite mergulhar no nosso mundo interno. E por que não se permite? Porque leva tempo, é uma construção. E a gente está sempre numa vida corrida, e a gente está sempre ativada no racional, e a gente está sempre ativado só nas conquistas, no ter, e o ser vai ficando para trás. Então, nesse momento, o padrão da autossabotagem fala: se ela não está se olhando, eu vou olhar por ela. Eu vou protegê-la do que ela não está querendo ver, do que ela não está querendo sentir. Por isso que a gente desenvolve o padrão da autossabotagem. Ele faz por nós o que nós não estamos fazendo.
E aí vem a nossa dúvida, por quê? Por quê? A função primordial do nosso cérebro, gente, é sobrevivência. Isso é ancestral, isso é comprovado pela neurociência, isso é estudado incansavelmente. A primeira função do nosso cérebro é sobrevivência, não é felicidade. Quem sabe que merece ser feliz, quem sente o chamado para ser feliz e próspero, é a nossa alma, é o desejo genuíno do nosso coração. Só que para essa parte da nossa vida florescer, o que precisa? Intimidade. A autossabotagem, então, surge quando estamos fugindo de sentir o nosso interior? Exatamente. Quando a gente está fugindo de sentir algo, de perceber, de resgatar, de curar, a autossabotagem se apresenta e não deixa a gente seguir em frente. E olha como isso é forte. Você pode me dizer, eu sei que eu preciso fazer. Tá aqui, ó, na minha cabeça. Eu sei. Não consegue. Por quê? Porque o emocional é muito mais forte que o racional. E esse emocional inconsciente quer a sua sobrevivência. Então ele vai te sabotar. Percebe? Vira uma chave aí já dentro de você, entendendo isso. Como eu entendo que o meu cérebro tem essa função principal de sobrevivência, eu já tenho que me preparar que ele vai mandar esse mecanismo para mim. Por isso que eu falei, não existe pessoa que não tenha o padrão da autossabotagem. Mesmo quem aprende a como vencer vai continuar tendo. A diferença é que quando a gente aplica a metodologia, a gente volta mais rápido para o nosso objetivo, tá? Então, a falta de conhecimento emocional, a falta de presença, a falta de autonutrição das necessidades da nossa alma faz com que o cérebro entre na sua missão defender a qualquer custo essa preciosidade aqui que vive e que anda e que fala. Então vamos segurar tudo que ela for fazer. Então, quando a gente começa a se auto-sabotar, é esse sentimento ou essa emoção desconfortável, ela está sendo interpretada como um risco de vida para o meu cérebro. Lembra que eu falei que conscientemente a gente pode dizer, não, mas não é. O cérebro vai dizer, é sim. Tem alguma coisa aqui dentro que não está funcionando, então nós não vamos seguir em frente. Ele vai lançar mão de todos os recursos que ele tem. Ele vai te deixar doente, ele vai te deixar sem energia, ele vai te deixar indecisa, achando que você não sabe o que fazer. É o recurso que ele tem para te prender. E aí isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais afastada da verdade da nossa alma, que nos guia para a felicidade. Então, dentro de nós, a gente tem dois mecanismos importantíssimos que nós viemos aprender a criar uma ponte de congruência. Meu cérebro quer que eu sobreviva, minha alma quer que eu viva uma experiência genuína, feliz, amorosa, próspera. E ela sabe que ela merece. Então, eu preciso trabalhar o meu cérebro e a expansão da minha alma. São as duas coisas que a gente precisa unir. Imagina você desligar o mecanismo de sobrevivência. Aí tava lá, a gente toda pimpona, poliana, fazendo umas besteiras na vida, porque pulando na frente de um leão, porque não saberia, porque a sobrevivência está desativado? Não. Então, não é sobre esse sistema ser ruim, ele é o que é. Agora, como todo bom computador, ele pode ser uma boa máquina na mão de quem sabe usar.